galera, estamos de volta. Estamos de volta para dar sequência à série Apocalipse. Eu tenho sido muito abençoado com a leitura desse livro. E a minha oração é que você esteja sendo abençoado também. No último vídeo nós falamos sobre o dragão que ataca a igreja. Hoje eu quero falar com você sobre o anticristo. Em Apocalipse 13:1 está escrito: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Queridos, o capítulo 13 de Apocalipse nos mostra os agentes e os instrumentos usados pelo dragão em seu ataque. São descritas duas bestas. A primeira é um monstro horrível e a segunda está disfarçada. A primeira é a mão de Satanás, a segunda a mente do diabo. A primeira, querido, representa o poder perseguidor de Satanás, operando por meio das nações desse mundo e dos seus governos. A segunda simboliza religiões e filosofias falsas desse mundo. Sabe, hoje eu quero tratar com você, nesse capítulo, de 3 pontos, para que a gente possa ter um melhor entendimento sobre o texto. Nós vamos falar sobre as várias facetas do anticristo, a descrição do anticristo e a manifestação do anticristo. Sem muita demora, vamos ao primeiro ponto: as facetas do anticristo. A palavra anticristo significa um Cristo substituto ou um Cristo rival. No livro de Daniel, o anticristo é representado inicialmente não como uma pessoa, mas como 4 reinos. Ele fala sobre o leão, o urso, o leopardo e um outro animal terrível, numa descrição clara dos impérios da Babilônia, Medo-Persa, grego e romana. Outro símbolo do anticristo no livro de Daniel é o Antíoco Epifânio, que profanou o templo quando consagrou o templo ao deus grego Zeus e mais tarde ainda sacrificou porcos no seu altar. Já no ensino de Jesus, o anticristo é visto como o imperador romano Tito, que no ano de 60 depois de Cristo destruiu a cidade de Jerusalém e o seu templo, bem como a gente vê ele como um personagem escatológico. Nas cartas de João, o termo anticristo é usado em sentido impessoal. João vê o anticristo como uma pessoa que já está presente, ou seja, como alguém que representa um grupo de pessoas. Assim, o anticristo é um termo utilizado para descobrir uma quantidade de pessoas que sustentam uma heresia. E finalmente, na teologia de Paulo, o anticristo é visto como o homem do pecado. Ele surgirá da grande apostasia. Será uma pessoa, será um objeto de adoração. Ele fará e usará falsos milagres. E ele só pode ser revelado depois que aquilo e aquele que o detém for removido. E será totalmente derrotado por Cristo. O segundo ponto que eu quero abordar com você é a descrição do anticristo. A descrição do anticristo. O apóstolo João fala sobre seus aspectos. Em primeiro lugar, ele fala sobre a sua ascensão, que ela se dará num tempo de muita turbulência. Em segundo, ele diz que ele vai incorporar todo o poder, força e crueldade dos grandes impérios do passado. Ele agirá no poder de Satanás. O anticristo será objeto de adoração.
Ele fará uma oposição aberta a Deus e aos santos que forem alcançados por Deus durante a tribulação. Queridos, o anticristo será apoiado pela segunda besta, o falso profeta. Mas o último ponto, para a gente fechar esse vídeo, que eu quero abordar, é a manifestação do anticristo. Escute bem, existem algumas coisas importantes sobre a manifestação do anticristo. Em primeiro lugar, sua presente dissimulação, o número da sua identificação. Em segundo lugar, a limitação do anticristo. Mas em último lugar, também a sua total destruição. Satanás será destruído, queridos. Jesus quer salvar a tua vida. Nós já sabemos como será o final da história. Temos a palavra de Deus escrita em Apocalipse, afirmando que Cristo reinará plenamente, afirmando que Satanás, hoje solto, será destruído com o sopro de sua boca. Ele será quebrado sem esforços de mãos humanas. Jesus vai tirar o domínio do anticristo e vai consumir ele até o fim. O anticristo será lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Sabe, os santos que resistirão serão selados por Deus. Preferirão a morte, a apostasia, e dessa forma vencerão o dragão e o anticristo. Aqueles cujos nomes estiverem no livro da vida não adorarão o anticristo e dessa forma reinarão com ele para sempre. Sabe, eu não sei como você está vivendo a sua vida aqui nessa terra, nessa breve passagem que pode durar o quê? 100 anos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus veio para te dar vida eterna. Jesus te comprou por alto preço. Por isso hoje é o dia de você dizer sim para o seu sacrifício. Peça a Jesus para que o Espírito Santo faça morada no seu coração. Viva uma vida inquebrantável diante do pecado, mas quebrantável diante da presença de Deus. A minha oração hoje é por um despertar no teu coração, um despertar interior e espiritual que vai te impulsionar a um relacionamento renovado e apaixonado com a pessoa do Espírito Santo. Que você seja transformado e renovado por Ele. Esse texto, querido, foi escrito usando como referência norte e ainda se apropriando de parte do próprio texto do livro Comentários Expositivos Apocalipse, do pastor Hernandes Dias Lopes, um homem de Deus que tanto tem me ensinado. Que Deus te abençoe e até a próxima.